O Caminho da Luz. O cooperativismo de infraestrutura e eletrificação no oeste de Santa Catarina. Autor: Fabiano Lazarotto Rambo. Introdução. O presente relato tem o objetivo de rememorar e reconstruir, a partir do depoimento de integrantes da Cooperativa de Eletrificação e Infraestrutura do Vale do Araçá, Ceraçá, a história da organização, pioneira no segmento de infraestrutura e eletrificação na microrregião de Pinhalzinho, Santa Catarina. Este escrito justifica-se pela importância de valorizar e buscar saber a construção, fomentação e desenvolvimento do setor cooperativo nesse espaço territorial, compreendido por Santos, 1996, como um espaço de organização social, política e econômica, cuja subdivisão seriam as regiões. Com base nas ideias de Rafestin e Lefebvre, o autor não considera território um sítio fechado, mas sim fruto de uma construção social, coletiva e contraditória, em que o território em que vivemos é mais que um simples conjunto de objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um dado simbólico. Santos, 2002, página 82. Dentro desse contexto, o oeste catarinense pode ser visto como um território privilegiado. Além da afinidade histórico-cultural, a região tem características sociais e econômicas muito parecidas em seus 117 municípios pertencentes, que juntos ocupam 22.215 km², ou 26% da área do estado de Santa Catarina. SPG 2022. Trazer a energia elétrica para as áreas menos densas populacionalmente e menos economicamente favoráveis foi o objetivo da criação das cooperativas de eletrificação. O sul do Brasil foi terra fértil para esse desenvolvimento, baseado na união de esforços e pessoas. Trazido da Inglaterra no século XVIII, a ideia do cooperativismo foi fundamental para desbravar matas e criar infraestrutura necessária para a produção e o crescimento econômico, além da própria subsistência. Se o cooperativismo de produção e de crédito nasceu antes com suas primeiras experiências no estado do Rio Grande do Sul, ainda no fim do século XIX e no início do século XX, o de infraestrutura e eletrificação surgiu praticamente 50 anos depois. Segundo Simon, 2011, a primeira cooperativa de eletrificação, CE, foi fundada em 1941 em Erechim, Rio Grande do Sul, cerca de 100 quilômetros distante de Saudade, Santa Catarina, sede da Cooperativa de Eletrificação e Infraestrutura do Vale do Araçá, Ceraçá. Essa pioneira, já com suas atividades encerradas, foi denominada Quatro Irmãos. O objetivo era simples: levar energia elétrica às famílias residentes no local. O surgimento e o fortalecimento das ideias cooperativistas na microrregião de Pinhalzinho provém da estratégia de desenvolvimento no interior do Brasil, realizada no período do governo militar. A chamada Revolução Verde trouxe não somente máquinas, implementos, sementes, assistência técnica rural, ATER, com o intuito de aumentar a produtividade para o fomento da economia e exportação, mas também de infraestrutura. A criação de cooperativas de produção e infraestrutura integrava esse rol de estratégias e mecanismos que contava com o apoio do Estado para sua implementação e efetivação. Foi justamente entre as décadas de 1960 e 1970 que nasceram as cooperativas de produção regional Itaipu, Cooper Itaipu, e de infraestrutura e eletrificação Ceraçá, 1974. Incentivado pelo governo federal e do Estado, a partir do Estatuto da Terra, 1964, levar energia elétrica ao interior do Brasil era necessário e estratégico para o desenvolvimento do país e da nação. Era a união das famílias que, com capital próprio, bancavam a colocação de postes, a compra de cabo e a construção de toda a infraestrutura para permitir a todos saírem da escuridão e da menor dependência dos lampiões a querosene. Ressalta-se que, conforme lembram Pires e Camargo, 2008, havia suporte no Banco Nacional de Crédito e apoios institucionais dos entes da Federação
para custear o suprimento dessa necessidade. Enfatiza-se pelas palavras de Tendrick, 1990, página 67, que os financiadores estrangeiros consideravam essa forma, o cooperativismo, como mais adequada à eletrificação rural. A estratégia de desenvolvimento deu certo em Santa Catarina. Conforme dados da Infracoop 2022 e Munareto 2015, até a década de 1980, houve expansão do número de cooperativas de eletrificação no estado. Em 1980, participavam do setor elétrico 38 CS. Já em 2022, são 21 em operação. Essa diminuição, conforme apontou o estudo de Cardoso e Camilo, 2018, ocorreu a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que criou novas regras para a prestação de serviços públicos, e na década seguinte, com a reforma do Estado, com a posterior criação das agências reguladoras, sendo a primeira a ser instituída a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A regulação e o desincentivo do Estado a cooperativas de eletrificação foram fatores importantes para a diminuição do número de CS em todo o Brasil. Inclusive, havia a perspectiva, das quais muitas se concretizaram, que as cooperativas cedessem área e bens para o Estado, encerrando suas atividades. Hoje, as cooperativas remanescentes são enquadradas entre concessionárias, autorizadas e permissionárias, com necessidade de assinatura de contrato, com a definição de uma área de abrangência, atendendo os públicos urbano e rural, com tarifas reguladas pelo Estado, prestando serviço por sua conta e risco. Nesse contexto, entender o processo de criação e fortalecimento da Ceraçá enquanto precursora nesse projeto de levar energia elétrica e qualidade de vida para uma região que conhece a luz há pouco mais de meio século somente é de fundamental importância. Buscar saber quais fatores interferiram neste processo se faz necessário para valorizar e compreender o trabalho dos atores envolvidos nesse processo, iniciado no início dos anos 1970. A Ceraçá hoje mostra-se financeiramente equilibrada e propensa a investir em inovação, abrindo novos mercados, acompanhando as tendências dentro do conceito de sustentabilidade, como veremos a seguir a partir da entrevista do presidente José Samuel Tyson e documentos disponibilizados para a construção deste texto. O caminho da luz. A energia elétrica era algo muito raro na microrregião de Pinhalzinho antes de 1970. As residências, quando de famílias mais abastadas, possuíam geradores movidos a motor a óleo diesel e, ainda assim, poucas horas do dia. No caso do perímetro urbano de Pinhalzinho e Saudades, foi nesse mesmo ano, 1970, que os primeiros postes para a condução de energia elétrica foram instalados, e a luz veio a fazer parte da vida das pessoas. Entretanto, ainda em número bastante reduzido, porque a maior parte das famílias ainda residia no meio rural. A Cooperativa de Eletrificação Rural do Vale do Araçá nasceu da necessidade de levar essa qualidade de vida a essas pessoas. O dia era 31 de agosto de 1974, quando 127 famílias se reuniram no Salão Paroquial de Maravilha para fundar a cooperativa. Nessa assembleia de criação estavam presentes representantes de Pinhalzinho, Saudades, Maravilha e Cunha-Porã. Foi uma época em que o Lampião era o companheiro das noites escuras, Ceraçá 2022, não paginado. Os técnicos da Comissão de Energia Elétrica foram Aldo Belarmino da Silva, Frederico da Silva Neto e Ângelo Medeiros Filho, que conduziram a reunião, indicados por Vinícius Tortato, da Secretaria dos Negócios do Oeste. A cota inicial, definida na Assembleia de Fundação, foi de 5.000 cruzeiros, os quais deveriam ser capitalizados para a compra de equipamentos e outros instrumentos necessários para iniciar o trabalho de colocação em funcionamento das redes de energia elétrica. Na ocasião, a primeira diretoria da Ceraçá havia sido eleita e empossada, a saber, presidente José Osmar Magnanti, vice-presidente Aldir Meneghetti, secretário Adolfo Luiz Bus, conselheiros Rubem Schwertz, José Samuel Tyson e Olívio Orlandi. Como suplentes foram escolhidos
João Eichelberger, Flari Farneda e Romano Grando. O Conselho Fiscal foi composto por Arnoldo Hoover, Evaldo Hermes e Olívio Bakzinski. Os suplentes foram José Mali, Ednor Hort e Silvino Vilibaldi Ludwig, Ceraçá, 2022. O atual presidente da Ceraçá, José Samuel Thyssen, rememora que na época da fundação da cooperativa havia apoio governamental e institucional. Segundo ele, foi uma união de esforços que permitiu e permite à organização sobreviver por tantos anos, depois de muitas delas incorporadas ou levadas à falência. A fala de Thyssen vem ao encontro do que escreveu Tendrick, 1999. Nesse período evidente, houve um grande boom na eletrificação rural do estado todo, devido a um acordo celebrado entre o estado de Santa Catarina e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BIRD, cujos fundos de recursos norte-americanos foram especificamente para a criação de cooperativas de eletrificação rural. Isso fez com que Santa Catarina aplicasse seu dinheiro nas cooperativas de infraestrutura, incentivando a fundação da Ceraçá em 31 de agosto de 1974, no município de Maravilha. Thyssen, 2022. A Ceraçá entrou em operação efetivamente no ano de 1975, tendo como sede inicial o município de Cunhaporã. Em sua segunda assembleia, Magnante passou a presidência para Rubem Alfonso Schwerz, de profissão cartorário em Saudades. Na mesma ocasião, foi escolhido como gerente administrador José Samuel Thyssen, filho de agricultores, recém-chegado de uma temporada de estágio na Suíça e que ocupava o cargo como conselheiro na organização. Lembro de ter levado da minha casa à mesa a cadeira e a máquina de calcular para iniciar os trabalhos na Ceraçá, recorda o entrevistado. Em agosto do mesmo ano, a Ceraçá mudou de endereço para o município vizinho de Saudades. A propósito, o Vale do Araçá, que denomina a cooperativa, é compreendido especialmente pelos municípios de Saudade e Cunhaporã, vizinhando comunidades rurais homônimas. À época, a maior parte dos associados, 70 dos 127, era de Saudades, o que facilitou a transferência da sede. Enquanto os postes eram instalados e a energia elétrica já chegava à casa de algumas famílias, o plano de negócios elaborado por José Samuel Thyssen previa a ampliação de serviços e a entrada no ramo de comércio de materiais elétricos. As lojas eram poucas, então começamos inicialmente a vender lâmpadas, depois geladeiras, eletrodomésticos, motores elétricos e o último grande boom dos televisores. Era a modernidade chegando na área rural. A ideia era levar uma loja para os principais municípios atendidos pela cooperativa. Com o passar dos anos, a Ceraçá consolidou-se na região como a única a proporcionar energia elétrica no meio rural. Isso porque a Celesc não tinha capilaridade e condições para assim o fazer com os recursos da época. O número de associados era crescente, sendo em 1977 mais de 2.000. Havia uma política de distribuição de sobras da cooperativa para a ampliação da oferta de serviços, e o atendimento integral às demandas dos associados se deu até por volta de 1978-79. Apesar da crescente oportunidade no ramo da eletrificação rural, José Samuel Thyssen percebeu em 1979 a necessidade de levar à Assembleia a necessidade da aplicação de sobras e fazer investimentos na compra de terrenos urbanos para a instalação de filiais da cooperativa e também para a troca de postes de madeira por concreto. A lógica era a seguinte: cada poste de madeira danificado era substituído e num determinado momento toda a rede, não importasse o tempo, seria toda de materiais com duração mais longa, com menos reparos e segurança para as equipes, enfatiza Thyssen. Foi com a fabricação de postes em concreto que a Ceraçá abriu um novo nicho de atuação no mercado, a construção civil. Um dos entraves para o crescimento da cooperativa no ramo do comércio era a impossibilidade da venda de produtos e prestação de serviços para não associados. Em assembleia, ficou decidida essa abertura, porém, respeitando a lei cooperativista, separando a contabilidade para fins tributários entre associados e não associados. Essa expansão e a solidez financeira, mais tarde,
em 1984, permitiram que a Ceraçá adquirisse o capital remanescente da Cooperativa de Eletrificação Rural de São Miguel do Oeste, incorporada naquele ano pela Celesc. Em 1986, esse capital incluía terreno e equipamentos que foram vendidos, e a fábrica de postes em concreto foi fortalecida. Rubens Schwarz permaneceu como presidente até 1988, quando, em assembleia, duas chapas concorreram à presidência da Ceraçá. A maioria dos 1.436 associados elegeu Reni José Ongarato como presidente. O período era de instabilidade institucional, principalmente pela nova Constituição Federal, CF, promulgada recentemente, que previa novas formas de prestação de serviço público. Conforme Munareto, 2015, a distinção da oferta do mercado de energia elétrica deveria ser feita por empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas, o que favoreceu bastante a incorporação de várias CEs por empresas estatais, no caso de Santa Catarina, a Celesc. A decisão de ceder o capital, a estrutura e a área de abrangência da Ceraçá para as centrais elétricas de Santa Catarina, Celesc, foi levada para a Assembleia em 6 de dezembro de 1988. Na ocasião, estava em discussão o fim da atividade no ramo de infraestrutura ou a permanência na atividade. Por unanimidade, os 1.159 associados decidiram pela manutenção da cooperativa. José Samuel Thyssen lembra que o presidente da Celesc participou da Assembleia com a expectativa de sair do encontro com uma decisão favorável à estatal, o que não aconteceu. O mandato de Ongarato na Ceraçá foi de 3 anos completos e uma nova Assembleia foi chamada para a eleição de nova diretoria. O então presidente decidira não participar da reeleição. Era chegada a vez de José Samuel Thyssen assumir o cargo depois de 16 anos como gerente administrativo na cooperativa. Para mim, eu não queria mais. Porém, quando foi feita essa assembleia de incorporação pela Celesc, eu disse uma coisa para mim: enquanto essa cooperativa ficar na minha mão, ela vai andar. Eu fiz para mim esse juramento. Aqui dentro funciona assim: o que é da cooperativa é da cooperativa e o que é do associado é do associado. Assim que as coisas funcionam. Honestidade tem que ser na prática. Thyssen, 2022. A ampliação da oferta de serviços em infraestrutura foi uma necessidade percebida pela cooperativa para a manutenção da organização no ambiente competitivo do mercado. Em 1993, depois de ter aderido ao Programa de Autogestão Cooperativista, no dia 13 de agosto, a Ceraçá inaugurou a fábrica de pré-moldados e postes em concreto em Pinhalzinho. Era o início de uma era de empreendedorismo forte na construção civil e de intercooperação com os vários ramos do cooperativismo. A Ceraçá, nessas quase 3 décadas, atuando na construção civil, tem em praticamente todo o país obras de grande porte, atendendo demandas nas mais diversas áreas e empresas nacionais e multinacionais. Um dos destaques é a construção de centrais geradoras de energia elétrica, CGHs, e pequenas centrais hidrelétricas, PCHs. Através do consórcio MAUI, formado por outras cooperativas da região, entre elas Cooperativa Regional Itaipu, Cooperdia, Cooper Campus, Cooper Alfa, Cooper A1, Cooper Auriverde e Aurora Coop. Já foram entregues as PCHs Flor do Sertão, São Jorge, Barrinha e Lambari. Hoje, além da construção civil, a Ceraçá atua no mercado de geradores estacionários, com fabricação e tecnologia próprias, tendo uma equipe de engenheiros e técnicos na área. Conclusão. A história da Cooperativa de Eletrificação e Infraestrutura do Vale do Araçá, Ceraçá, foi construída por várias mãos, mas foi com a competência de seus líderes que as dificuldades foram transpostas e o suor se transformou em resultado, denominado de sobra, no meio do cooperativismo. Com 47 anos de existência, a Ceraçá é considerada a última CE de eletrificação do Grande Oeste catarinense. Todas as demais sucumbiram ou foram incorporadas. Segundo o Infracoop 2022, que reúne as cooperativas de infraestrutura, são 22 organizações atuantes no segmento em Santa Catarina, um número muito reduzido quando comparado às décadas de 70 e 80, quando houve o auge na fundação
de instituições dessa natureza, voltadas à qualidade de vida no campo através do fornecimento de energia elétrica. Nas palavras de José Marino Klein, 2015, gerente de energias e serviços, quando a Ceraçá começou, nosso dia a dia era fazer ligações, entregar mercadorias e fechar o caixa. Fazíamos tudo. Hoje, a cooperativa de eletrificação e infraestrutura possui importância social enorme para muitas famílias, sejam elas no meio urbano ou rural. A Ceraçá é a principal distribuidora de energia elétrica para as cidades de Tigrinhos, Sul Brasil e Cunhataí. Além desses municípios, são mais 11 atendidos por redes da CE: Saudades, Pinhalzinho, Nova Erechim, São Carlos, Cunhaporã, Maravilha, Modelo, Serra Alta, São Miguel da Boa Vista e Bom Jesus do Oeste. São mais de 2.000 quilômetros de redes de média e baixa tensão, instaladas para atender uma demanda cada vez mais crescente por energia de qualidade. São mais de 22.000 postes e 3.600 transformadores instalados. O último poste de madeira foi substituído em 2013, o qual está exposto na sede da cooperativa em Saudades, hoje como uma lembrança dos primórdios do trabalho realizado pelos 127 fundadores. A Ceraçá tem mais de 12.000 associados em seu quadro, e seu número de funcionários beira a 1.000, a depender da necessidade nas obras de infraestrutura em execução. Hoje, a organização cooperativista é referência em métodos construtivos inteligentes e forte na pesquisa de materiais e técnicas que diminuem o tempo de trabalho e custos na obra. A organização possui 7 lojas, que representam cerca de 20% do faturamento total da cooperativa. Foi através da abertura no comércio em 1980 que foi possível aumentar a competitividade e os segmentos atendidos. Com esse crescimento, uma nova sede para as atividades administrativas e de guarda de materiais e estoques foi necessária, inaugurada em maio de 2013. O sucesso, na visão de seu atual presidente, José Samuel Taisen, é porque o associado, desde o princípio, vive os ideais do cooperativismo. Foi no intuito de levar, manter e cooperar com eficiência e qualidade a energia para o meio rural que a história da Ceraçá se construiu, pondera. Mas é com seriedade, honestidade e compromisso que o sistema vai perdurar.